Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 11 de outubro de 2023, véspera de feriado, e estamos recebendo aqui o nosso caro e querido colega Carlos Oliveira Petter, que possui graduação em Engenharia de Minas e mestrado também em Engenharia de Minas, Metalúrgica de Materiais pela URGS, doutorado em Technique et d'Économie, les entreprises minières, na École des Mines de Paris. Me perdoe aqui pelo francês. Pós-doutorado também na École des Mines Alès, em cargas minerais, seu uso em polímeros, e pós-doutorado na University of Exeter, em sustentabilidade na mineração. Atualmente é professor da URGS, tem experiência na área de engenharia de minas, com ênfase em lavra a céu aberto, atuando principalmente com os temas de calorimetria aplicada, minerais industriais, economia mineral, pré-concentração por meio de sensores. É gestor da equipe de construção de ferramenta computacional MAFMINE para calcular CAPEX e OPEX de empreendimentos minerais. Desculpa. Carlos, muito obrigado por ter recebido e acolhido o nosso convite, estar aqui palestrando conosco. Amigo, o palco digital é todo seu. Muito obrigado, André. Pessoal, muito boa noite. Então, a gente ficou muito honrado aí com esse convite. E eu trouxe um assunto que faz parte do cotidiano de todos nós, né, que trabalhamos na mineração, e as nossas preocupações com a sustentabilidade da atividade. Então, eu trouxe aqui alguns itens de discussão, tá? Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, né, eu peço a paciência dos colegas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre um dos últimos itens que o André citou, né? Nós estamos desenvolvendo aí uma ferramenta já há um bom tempo para estimativa de CAPEX e OPEX em mineração, e ela vem evoluindo, né? O grupo é um grupo que está consolidado trabalhando na ferramenta, né? Então eu queria pedir então essa oportunidade de falar um pouco sobre a ferramenta e depois a gente entra na nossa palestra. Então, como o André tinha citado, né, o nome é MAFMINE, tem uma razão histórica para isso, eu não vou entrar hoje nisso aí, eventualmente no futuro a gente pode falar especificamente da ferramenta. A gente está com uma versão lá de 2017, atualmente na internet, ela funciona na nuvem, né? Está ali o link, né, se vocês quiserem anotar o link para poder entrar. Nós estamos trabalhando com o apoio do CNPq agora numa ferramenta, numa evolução da ferramenta, né? Nós temos, então, a MAFMINE 3.1, tá? Onde a gente está aumentando os tipos de minério que podem ser integrados na ferramenta, né? E preparando uma página específica sobre automação e eletrificação de mina, né? E a partir de pré-concentração, né? Como eu trabalho com sensores, né, para pré-concentração, então a gente quer implementar também, porque tem um impacto muito grande, né, pode ter potencialmente um impacto no tamanho da planta de beneficiamento, no consumo de água e energia, né? Se a gente tiver sucesso no que a gente chama de pré-concentrar o minério, né? Ou seja, retirar os minerais de ganga o mais cedo possível dentro do processo, aí a gente não vai precisar moê-los e separar fisicoquimicamente ou fisicamente na planta concentradora, tá? Então, essa ferramenta 3.1, a gente espera estar até o final do ano com ela na rede também, disponível, né, para as universidades. É uma ferramenta que tem um intuito educacional, né, então seria uma ferramenta para ser usada nas aulas, né, pode ser usada também por empresas, evidentemente, né, mas o maior objetivo é poder disponibilizar para a nossa coletividade uma ferramenta para exercícios em aula, né, já que ela muito rapidamente nos traz informação sobre CAPEX e OPEX, e a gente quer que essa ferramenta vá muito mais longe, onde a gente está para o ano que vem, né, nós vamos nos concentrar no que a gente chama no módulo ESG e gerar o MAFMINE ESG,
tá? Onde a parte de impactos ambientais e sociais, junto com receita e análise de risco, vão estar disponíveis, né? E a gente vai ter a existência no software de flags, né? Então a gente passa o projeto, dá uma olhada como é que ele está em termos ESG, né? Que significa a parte ambiental, a parte social e a parte de governança, e mais a parte econômica, né? Que é um dos pilares importantes, né? Às vezes, né, para alguns dos stakeholders, a parte fundamental é econômica, né, mas a gente tem que sempre olhar de uma maneira bem ampla o problema. Então, vai ter esses flags, pode ser que a gente tenha que desistir, ou a gente tenha que repensá-lo, né, ou daqui a pouco, se os ativos são maiores que os passivos que a gente possa causar, aí o projeto estaria aprovado. Tá? Então, são essas duas versões. Tá? A gente está, mas agora estamos nos dedicando à versão na internet, né? Então ela é a que está disponível, mas até pouco tempo atrás a gente ainda tinha uma versão para baixar, porque às vezes, né, nas cadeiras da pós-graduação, com o pessoal de empresa, eles gostariam de olhar um exemplo específico e sempre ficavam preocupados, onde estão indo os nossos dados, né? Então sempre tinha uma versão para se baixar, para tu poderes trabalhar diretamente no teu computador, ou às vezes tu está numa zona com pouco acesso ou acesso muito ruim à internet, então é importante tu estar fazendo uma diligência, né, num local com problema de conexão. Tá? A ferramenta em si, né, a gente começa pela definição do tamanho da mina, tá? Então existem ali alguns modelos de previsão de qual seria o tamanho em função dos recursos e reservas disponíveis. Aí depois a gente tem que passar por uma escolha do método de lavra, né, se a gente vai partir para o céu aberto ou subterrâneo. Então a ferramenta até pode ser usada para fazer o que a gente chama de trade-off. Tá? E nós estamos colocando alguns adereços, vamos chamar assim, né? Um deles, né, é a escolha de acesso para a mina subterrânea, e eu trouxe aqui para mostrar rapidamente para vocês o de escolha do método de lavra, que pode ser usado nas cadeiras aí, Brasil afora, né? O software ele é em inglês também, ele pode ser usado em outras universidades, além das brasileiras, né? Mas aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona essa subrotina que tem dentro do software para a escolha do método de lavra. Tá? Deixa eu ver se vocês estão enxergando a minha tela. Perfeitamente, Carlos. Tá, então aqui a gente traz algumas metodologias que existem na literatura para a escolha do método de lavra. Tá? Acredito eu que nós temos alguns engenheiros de Minas na sala aí, né? Temos sim. Tá, então, a gente parte de algumas informações preliminares, por exemplo. Tá? Eu tenho vários, esse aqui é um método razoavelmente recente, que apareceu na literatura, né, do Shahryar e o Bhaktavar. Tá? E os outros métodos a mesma coisa. Então a gente escolhe a forma principal, tá? Do depósito, o mergulho, tá? Espessura de minério, e a gente vai colocando, são informações rápidas, né? A gente faz evidentemente que às vezes a complexidade é muito maior que um simples modelamento, mas a gente vai botando as informações aqui, a gente vai botando informações bem básicas sobre o minério, o hangwall e o footwall, tá? No caso aqui o hangwall seria o que está aqui na nossa cabeça, né? Eu vou deixar ele com uma inclinação um pouco mais o mergulho aqui, deixa eu botar intermediário, tá? Então aqui fica mais claro, né? O que está na cabeça que a gente chama de hangwall, o que está aqui embaixo, se vocês estão vendo o pointer aqui do meu mouse, tá? Seria o footwall, tá? E aí depois a gente vai colocando, a gente aqui essa metodologia aqui ela solicita, né, se o minério ele tem um baixo valor intrínseco, médio ou alto, e depois a gente bota aqui profundidade, a gente está analisando, porque a profundidade vai influir diretamente na tensão vertical, né? Se a gente for calcular, né, com ρGH, né,
massa volumétrica vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade, a gente vai ter a tensão vertical, e se a gente compuser com a compressão uniaxial do minério, a gente vai saber se a resistência do minério é moderada ou não, tá? E dependendo disso, vai mudar a nossa classificação aqui do lado. Aqui na direita vocês têm, então, uma classificação, tá? Vocês podem ir para outros tipos de classificação, eu não vou entrar aqui agora, senão a gente vai mudar o rumo da palestra, né? Mas a gente tem o Q, o GSI, o RMR, ele ajuda vocês a calcularem o RMR, se vocês tiverem bastante informação. Então, é uma ferramenta que a gente tá propondo, né? Que fique bastante estruturada para ajudar nas aulas, tá? Porque vai dar muita discussão, né? Dentro de uma sala de aula, né? Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, na área de análise de investimentos, por exemplo. Tá? Então, vai dar uma ótima discussão. Tá? Esse é o objetivo. Então, voltando ali para a nossa apresentação, tá? E depois ele vai ter uns outputs interessantes e rápidos, né, em termos de CAPEX. CAPEX é o que a gente chama, né, de Capital Expenditure, né, que é o investimento, e OPEX, Operational Expenditure, tá, que é o custo operacional. Tá? As infraestruturas necessárias, a frota, a quantidade de equipamentos, etc., que vão ser usados para calcular o CAPEX e o OPEX. Aí tem um report, e são poucos inputs que a gente entra. Agora, nas versões mais recentes, né, a gente está aumentando um pouco a quantidade de informação necessária para poder compor alguma coisa mais né, digamos assim, um espectro mais largo, né? Para diferentes minérios, etc. Então, a gente está precisando entrar com um pouco mais de informação. Tá? Aqui é a equipe, tá? Então tem colegas aí, são alunos, né, de pós-graduação e graduação, trabalhando na parte de Open Pit, na parte de Underground, na parte de planta, né? Tem dois colegas, né? O Rafael foi meu aluno de doutorado e está trabalhando conosco agora nesse projeto CNPq, no desenvolvimento do aplicativo, né, que é feito em JavaScript, né, e ele tem, a gente teve que adotar o JavaScript para vocês poderem abrir em qualquer browser, tá? Está trabalhando com sistemas operacionais lá da Apple, está trabalhando com o que estiver trabalhando, né, o JavaScript termina funcionando bem, tá? Agora eu chego na nossa apresentação, tá? Ali foi o momento marketing, mas é um marketing bem intencionado, tá? A gente vai cada vez mais, né, nos nossos encontros aí Brasil afora, tentar falar mais sobre a ferramenta para estimular os colegas, né? Já que a gente sente um potencial muito grande para a área de ensino, né? Para essa ferramenta, tá? Mesmo que ela possa, se a gente atingir o sucesso que a gente pretende, ela possa até alavancar alguns projetos de pesquisa com grupos ou instituições ou até empresas interessadas em desenvolver seus próprios modelos. Tá bom? Então, está aqui o nosso menu para hoje, né? Eu vou fazer uma breve introdução sobre o assunto de mineração e sustentabilidade, tá? Indicadores de mineração responsável, quais são os riscos que rondam a mineração, falar um pouco da licença social de operação, já é um assunto mais conversado hoje no nosso meio, né, mas às vezes é um pouco misterioso, né, para algumas pessoas, então eu faço questão de falar sobre isso, né, licença social de operação, o que é, depois algumas conclusões, e referências e agradecimentos. Introdução. Então, a gente tenta evitar em falar em mineração sustentável, né? Quando a gente está extraindo alguma coisa, né? Ela tende a um fim, né? Então ela não tem essa possibilidade de se autossustentar. E sustentabilidade, a etimologia da palavra dá essa noção de um sistema, um ciclo, né? Então, claro que a mineração, podendo aproveitar todos os seus resíduos, os resíduos entrando na cadeia novamente, etc., vai aumentando esse potencial de sustentabilidade, mas nós não temos um
um ciclo virtuoso fechado, né? Então, é preferível a gente usar mais, assim, ó, que nós estamos fazendo um grande esforço para estarmos alinhados com o que se chama de desenvolvimento sustentável, onde eu vou apresentar a definição do que é. Depois eu vou falar um pouco de um termo, né, que até é pejorativo, né, em relação à mineração, que se chama a mega mineração, né? Então, a pequena mineração pode muita coisa, né? A mega mineração, né, é muito criticada, tá? Então, é por isso que ela é chamada, para separar, né, as duas coisas, né? Então, daqui a pouco está se falando nos garimpos, né? Garimpos ilegais, inclusive, mas tem um lado social, etc, etc. E a mega mineração o pessoal pega mais pesado, tá? Por isso que eu estou usando esse termo, tá? Para a gente comentar um pouco. E quais são os bônus e malus, né? Que essa é a visão dicotômica hoje que existe. Tá? Depois a gente fala de algumas especificidades da nossa indústria, e isso é só uma forma de introdução para a nossa discussão de hoje. Tá? Aqui está a definição de desenvolvimento sustentável, né? Então, é aquele desenvolvimento, né, que atinge as nossas necessidades de hoje, mas pensando sempre nas necessidades das gerações que estão por vir. Tá? Essa é uma definição clássica, né, do que é o desenvolvimento sustentável. Aqui, sobre a mega mineração, né, então, em termos de provocação, até eu coloquei ali mega mineração, porque é como nós somos pejorativamente chamados. Então, a gente tem algumas características da mineração de grande porte. Então, nós somos bastante demandantes em energia, né, e água, né, o que faz com que, no cômputo geral, a gente tenha uma pegada ambiental, até em termos de emissão de gases potencialmente efeito estufa importante. Tem características da mineração que eu vou comentar, né, o fato da gente não poder escolher a nossa localização, tem uma data de validade e necessita de altos investimentos. E hoje, né, está muito comum, né, esse tipo de visão, né, é sempre uma visão dicotômica, né? Parece que o mundo todo, nos últimos, vamos colocar aí, 10 anos, né, resolveu partir de vez para a grenalização. Nós gaúchos temos sempre essa mania de achar que o Porto Alegre é o centro do mundo, né? Então, o que acontece aqui entre Grêmio e Inter terminou atingindo o mundo todo, tá? Então, os que são a favor olham só os bônus, os que são contra olham só os malos, né? Então, quando a gente, na nossa área, né, nós enxergamos esse grande potencial que nós temos de gerar empregos diretos e indiretos, e tem estudos que mostram aí que, a partir de cada emprego direto gerado na mineração, vocês têm de 8 a 14 empregos indiretos, né? Então ela pode empregar muita gente. Quem é crítico à atividade vai só olhar que tudo está sendo cada vez mais terceirizado, tem que se importar muita mão de obra, né, para as regiões, né, e isso tem todos os problemas que vêm junto, né, com essa importação de mão de obra, não valorizando mão de obra local. Né. Quando a gente comenta e diz que as quantidades de taxas e impostos que são recolhidas são muito importantes, sempre alguém vai nos lembrar que nós somos excelentes em engenharia fiscal. Então, usando muito bem a lei Candir para terminar pagando uma carga de impostos bastante baixa, né, proporcionalmente ao que deveria ser pago. Quando a gente argumenta, né, que nós trazemos matéria-prima, né, para disponibilizar para a sociedade, vem a crítica diretamente de que nós estamos muito focados na comoditização, ou seja, produzimos grandes quantidades para exportação, né, e termina ficando muito pouco, né. Aqui, isso aí, pegando um exemplo, né, de algo que se fala muito, né, hoje em termos de novas tecnologias, né, os terras raras, por exemplo. Os terras raras são um típico exemplo disso, né?
a atividade de mineração de terras raras no mundo todo é uma atividade que movimenta não muito mais que 10 a 12 bilhões de dólares, tá? A mineração em si. Mas se vocês pegarem um dos spin-offs, tá, dos terras raras, que seriam os ímãs permanentes, por exemplo, hoje ela movimenta de 30 a 40 bilhões de dólares anualmente. Só um dos usos de 2 ou 3 dos componentes dos terras raras, que são aqueles que estão ali embaixo na tabela periódica, né? Os actinídeos e os lantanídeos, vocês têm ali embaixo aquelas duas linhas ali separadas, né? Então, pegando disprósio e neodímio, por exemplo, né? Eles geram nos ímãs permanentes, que vão ser usados nas eólicas e em qualquer motor elétrico de qualquer tamanho, eles são extremamente importantes, ou seja, aquela história de a gente só produzir matéria-prima é uma visão muito reduzida. E aí a gente tem que concordar, né, que muitas das críticas que nós sofremos têm fundamento. Tá? Isso a gente até pode comentar depois, o nióbio também é um caso que pode ser comentado aqui, mas eu deixo para depois. Em termos de geração de riqueza, né, nós temos essa certeza, né, que nós somos geradores de riqueza, de um modo geral, e muitos veem a degradação social, né, ou o IDH que não muda numa região mineradora e etc. Nós trazemos pessoas com altos salários para dentro de uma cidade, vai inflacionar a cidade, nós temos que movimentar muitas pessoas, delocalizar as pessoas onde elas viviam, porque às vezes isso tem que acontecer para a atividade poder se instalar e etc. Tá? A gente sabe que a gente tem um potencial muito grande de contribuição na infraestrutura local, mas, por outro lado, a gente é visto como poluidor e a gente sempre vai deixar para trás um passivo. Tá? Isso tudo, então, tem eu costumo falar com os alunos, né, uso essa figura, né, lá do chinês, esses anagramas, né, o risco seria a composição entre perigo e oportunidade. Quem fala, ou quem conhece chinês, diz que não é exatamente assim, mas o pessoal da engenharia de produção se apropriou e achou muito bacana, e isso aí aparece em muitas literaturas, tá? Eu não vou entrar nesse pormenor se exatamente esses anagramas dizem isso, mas é bastante interessante, né? Que o risco é uma mistura entre perigo e oportunidade. E a mineração, como ela tem muitos riscos inerentes, até o risco econômico, ela termina podendo ser extremamente rentável se ela é bem operada, porque é uma atividade de alto risco, então termina gerando muita oportunidade. Agora, partindo para as especificidades da indústria mineral, né, eu vou comentar sobre a data de validade, a alocação dos eventos, a intensidade de capital e o comportamento cíclico de commodities. Tá? Eu já estou entrando agora no tema um pouco mais para o nosso lado agora, sem entrar em muitas discussões sobre visões externas, né, ao que nós temos para a nossa atividade. Então, eu gosto muito de usar também essa ilação, né, essa relação, né, o fato de a gente ter que se dar conta que tem uma data de validade quando a gente abre uma mina. Claro que tem algumas minas, né? Vocês veem lá em Salt Lake City, Bingham Canyon, lá está há mais de 100 anos produzindo, né? Nós temos potencial para que Carajás fique por muito e muito tempo. Tá? E assim por diante, os caulins na Amazônia tinham essa perspectiva, né? A atividade ainda existe lá, mas o papel perdeu muita força, né? Era argilas para papel, que eram produzidas lá, então a gente dizia assim, olha, tem jazidas para 200 anos, mas, então, às vezes, né, uma determinada commodity que está com muita força numa determinada década, na década seguinte isso aí pode mudar. Mas aqui o que eu quero falar sobre isso é que existe um ciclo, né, um life cycle aí da mina, né, desde a fase de pesquisa mineral, passando para a fase de estudos, que está ali o design, né, em inglês design é a parte de estudo, de projetos,
Aí, se for aprovado, a gente vai para uma fase de construção, pode demorar 2 anos, né, para implementar, ou muito mais, dependendo do tamanho e complexidade da operação, parte de produção, e depois nós temos uma parte de fechamento, tá? E às vezes, lá de uma página em branco, né, que a gente chama um greenfield, né, para começar a parte de pesquisa em cima de anomalias, né, a gente pode levar de 10 a 17 anos para entrar em produção. Né? Isso aí é uma média que existe aí na indústria de base metals, né? Que se fala que pode levar em torno de 15 a 17 anos. E eu gosto de usar esse livro aí, A Crônica de uma Morte Anunciada, que é um pouco uma realidade, né, de muitas das nossas atividades de mineração. Quem já leu esse livro sabe que eu não estou dando spoiler nenhum, tá? Evidentemente, porque o próprio título já indica isso, né? Nas primeiras páginas morre o personagem principal, e dá detalhes de como ele morre, etc. E a gente passa o resto do livro se batendo e tentando achar uma solução para alguma coisa que vai acontecer de qualquer maneira. Tá? Então é por isso que é Crônica de uma Morte Anunciada. E a gente se bate para ficar prolongando a vida de uma mina, mas às vezes, né, quem manda é a reserva, né, que nós temos à disposição. Tá? Assim pode terminar uma mina, né? No final do ciclo da sua vida, pode terminar dessa maneira degradante, né? Aqui é uma mina abandonada lá no estado de Yukon, no Canadá. Tá? O pessoal ainda está se debatendo com essa situação aí. Tá? Isso aqui são só exemplos fotográficos que eu estou trazendo para vocês. Ela pode terminar assim, né? Vocês veem na Europa, em alguns lugares, vários sites abandonados. Tá? Pode terminar assim. Aqui era uma antiga mina de carvão. Tá? E hoje é uma fazenda próspera, tá? Então eles devolveram para o permissionário da terra em excelentes condições, então pode terminar assim. Pode terminar mal e depois se transformar em alguma coisa muito interessante. Aqui é uma mina na região lá em Cornwall, onde eu fiz meu pós-doutorado lá em 2018, né? Então eles tinham... Eu conheci esse pit por acaso, pessoal, quando eu era aluno de doutorado. Eu trabalhei com argilas especiais e eu fui visitar, então, essa região e esse pit, quando ele estava no final da vida dele. Depois ele ficou abandonado dessa maneira bastante triste ali, e aí surgiu uma ideia da comunidade local, regional e nacional, e algumas empresas. Eles fizeram um pool e investiram numa Disneylândia ambiental. Então, dentro desses geodos que vocês estão vendo ali, vocês têm biomas diferentes. Então, realmente uma quantidade enorme de crianças vindo fazer excursão educacional. Né? Então, é um parque super procurado na Inglaterra. Tá? É o Eden Park. Tá? Muito interessante. Então, se transformou aí o limão numa limonada muito interessante. Sobre a localização, né, a gente não tem como, em algum negócio, a gente vai fazer uma prospecção do bairro, do perfil das pessoas, e se a gente precisa de estacionamento, etc. A gente vai lá para alocar o nosso negócio, a gente faz uma análise detalhada sobre o melhor local e quanto é que é o aluguel ou a compra, etc. E a mineração não, a mineração é onde a natureza o colocou, é ali que a gente vai ter que testar a viabilidade, se for positiva, e a gente cumprir com toda uma série de indicações ambientais, né? A gente vai ter a aprovação, a licença de operação, e a gente vai poder se instalar, né? Então, vai de lugares, né, mais inóspitos, né, até muito próximo, né, de cidades. Ali na Nova Zelândia, a gente se pergunta, né, se a mina começou e depois foi crescendo, né, a cidade ao redor, ou ao contrário. Tá? Então, isso aí também acontece. A nossa atividade é muito intensiva em capital, né? O que é intensidade de capital? Né? Qual é o investimento inicial para abrir uma mina, dividido pela receita anual potencial? E aqui eu botei dois tipos de indústria, aí, comparando com a mineração. Supermercado, por exemplo, vocês têm tudo que passa nos caixas de um supermercado. Tá? 10% daquilo que passa durante o ano nos caixas do supermercado é o que se gasta para montar um supermercado. Para vocês verem, né, como a intensidade de capital é baixa, né?
Isso se torna muito interessante. Na mineração já é diferente. A mineração a gente precisa investir muito, siderurgia mais ainda, tá? É mais intensivo ainda que a mineração. A nossa unidade de investimento hoje, nessa mega mineração, como eu citei, a gente fala no bilhão. Então, o bilhão de dólares passou a ser uma unidade corrente. Então, nesse gráfico, vocês estão vendo os maiores investidores na América Latina, ali nos anos 2018, 2017. Tá? Então, o bilhão é algo muito comum hoje em mineração. Tá? Na mineração de grande porte. Isso é uma situação recorrente na mineração, o fato do comportamento cíclico das commodities, né, questões de oferta e procura, questões tecnológicas fazem com que o preço das commodities ao longo do tempo vá se alterando. Aqui é para minério de cobre, então a gente vai vendo ao longo do tempo, né, essas flutuações. Aqui nós tivemos aquela situação lá em 2008, aquela crise lá causada pelo subprime lá nos Estados Unidos, e gerou efeitos colaterais na economia mundial, né? Os bancos centrais do mundo todo saíram ajudando, né, os bancos, e foi uma possibilidade de quebradeira enorme. Então houve deu um cataclisma, né? E as commodities foram lá para baixo, tá? Então, vocês imaginem que vocês são donos de uma pizzaria e vocês chegaram à conclusão, né, fizeram lá o cálculo do ponto de equilíbrio e viram que, olha, eu vou ter que cobrar R$50 o rodízio. Tá? Ali eu consigo tocar a minha vida. E daqui a pouco está 80, e vocês estão ganhando muito dinheiro, etc. E daqui a pouco está 30, e assim por diante. Então, né, realmente isso é uma característica, né, da nossa atividade que termina pesando até na maneira como a gente aborda, né, os custos operacionais da atividade, que a gente tem que sempre estar muito preocupado com uma margem operacional suficientemente grande para a gente aguentar os altos e baixos ao longo da vida de uma mina. Aqui, comentários sobre indicadores de mineração responsável. Eu gostaria que vocês, na medida do possível, dessem uma olhada nesses relatórios que hoje estão disponíveis, né, no Responsible Mining Foundation, né? Então, eles têm emitido a cada 2 anos relatórios, né, que abordam, né, como é que as empresas estão saindo em relação ao desenvolvimento econômico local, né, como é que elas contribuem, como é que elas se conduzem nos negócios, etc. Tá? Então, tem vários itens aí onde elas ganham notas, né? E aí tem várias empresas que aderiram a essa digamos, a essa estruturação aí de estarem sendo classificadas entre elas, e elas são realmente ranqueadas, né, em relação a esses itens que eu estava mostrando. Tá? E isso termina sendo um diagnóstico interessante, né, para nós, né, e eles fazem também. Eu mostrei 2018, 2020 ali, porque foi muito interessante esse período. Aqui são as conclusões do relatório de 2020, onde eles viram que essa fundação ela está baseada na Suíça, né, e é uma joint venture entre instituições na Suíça e na Holanda, tá? E então eles, no relatório de 2020, né, eles acharam que o desempenho global das empresas, né, ambientalmente falando e socialmente e de governança, né, são relatórios que pegam realmente o ESG como medir a temperatura do ESG daquelas empresas que eu mostrei naquela lista ali, que tem em torno de 40 empresas, grandes empresas, que fornecem seus dados para os relatórios. Viram também que tem sinais de progresso das empresas sob a forma de compromisso, tá? Que não houve uma melhoria, né? Houve promessas, mas não houve uma melhoria consequente, né, em termos de resultados ESG. Acharam que estava aparecendo um risco de greenwashing, pois não tinha mais notícias, né? Então, olhando
as informações passadas pela empresa, aparentemente ninguém tem graves problemas, né? É aquela coisa, né, de hoje a transparência na informação é muito importante, mas ela pode ter impactos, né, não previstos, né? Então existe uma certa um recatamento, vamos chamar assim, as empresas terminam sendo recatadas naquilo que elas terminam colocando. Tá? Isso até criou um certo cataclisma aí, tá? De 2020 para 2022, houve uma negociação se continuaria ou não, porque as empresas não gostaram muito das conclusões desse relatório de 2020, dizendo que havia apareceu um risco de estar havendo um greenwashing importante. Tá? Você sabe o que significa, né, o greenwashing, né? Então, fazer uma maquiagem, né? Então, entra numa empresa extremamente poluente lá na área de indústria química, e aí vocês veem no site da empresa passando passarinho para tudo que é lado, e toda verde, como a minha apresentação é verde aqui, tá? Então, isso aí é que a gente chama de greenwashing. A gente olha aquilo e diz assim, pô, que bacana, mas às vezes a coisa não é tão bacana. Tá? Viram também dados muito incompletos, né? Eram dados bem interessantes globalmente falando, a empresa falava sobre ela como um todo, mas não pormenorizava. Quando a gente começa a pormenorizar, é que a gente começa a ter que expor os seus problemas, porque numa determinada região pode estar acontecendo um determinado problema, então eles preferiam sempre mandar dados mais de comportamento global, tá? E essa fundação viu que os dados que eles liberam para as bolsas, por exemplo, né? Porque às vezes, né, vocês sabem que existe essa obrigatoriedade, se a minha empresa é cotada na Bolsa de Toronto, eu tenho que ter relatórios muito transparentes, que vão estar acessíveis a todos, né? Todas as pessoas interessadas podem ir lá procurar sobre a empresa tal, o projeto tal, está lá. Tá? Tem bastante informação na Bolsa. Eles viram, olha, tem mais informação passada para os financiadores do que... Aí vocês podem estar dizendo, não, mas se está aberto, então foi liberado, né? Mas, de qualquer maneira, né, como existe um acordo, né, existe essa... Houve essa crítica. Eu vou parar por aqui, porque, né, eu estou fazendo muita conversa em cima de algo que, né, eu não estava lá para presenciar essas discussões. Tá? E os compromissos assumidos pela empresa, né, mostram que tem um potencial muito grande, né? As empresas estão trabalhando muito forte na melhoria dos seus compromissos e seus objetivos ESG. Realmente, estão trabalhando muito forte, todas as empresas. Tá? Tendência, né? Quais são os riscos que nos rondam, né? Nós temos aí, em relação à nossa atividade, né? Nós temos recursos minerais, alguns escassos, né? Então, está dependendo do tipo de tecnologia vencedora para uma determinada década, né? Então, tem recursos minerais que não têm abundância suficiente. Então, tem alguns que a gente pode chamar de recursos escassos, principalmente em minerais ou metais estratégicos. Tá? Os nossos serviços naturais, eles estão sobrecarregados, não é só por causa da mineração, a mineração termina tendo, às vezes, uma parcela pequena, mas está sempre nos holofotes de maneira muito grande. Tá? Então, água, ar, provisão de alimentos, né? As emissões, né? Então, às vezes a gente é olhado assim, é apontado com o dedo, mas quando vocês vão ver produção de cimento, pode ser muito mais alarmante, né, do que a atividade de mineração, por exemplo. Tá? Destruição dos solos pela agricultura, etc. Tá? A gente tem essa nossa... a gente mexe muito de maneira localizada, mas a agricultura tem uma área gigantesca, né, sendo afetada, né, hoje pela grande agricultura, e o pessoal conseguiu, né, colocar, né, uma marca sobre eles, né, o agro é pop, e aí em cima do agro é pop passa muita coisa, né?
E nós somos o patinho feio, né? Mas voltando, né, nós temos esse provável comprometimento aí de gerações futuras, né, por causa dessa quantidade de demanda sobre os serviços naturais que nós estamos como sociedade como um todo, eu não falo da mineração especificamente, né? As tensões sociais que nós estamos vivendo hoje, vocês estão vendo, né, tá um momento muito complexo, realmente. Né? Eu não vou entrar muito nos detalhes, a gente pode até conversar depois para ninguém ficar depressivo aqui, tá? E aí se fala muito agora que nós estamos chegando num ponto de ruptura, será que já chegamos, etc. Tá? E os questionamentos de como é que tem que ser a mineração do futuro. Né? E quando se fala nisso, a gente pensa muito em automação, etc., né? Robotização, inteligência artificial é a solução para todos os males. Pois é. E aí a gente, né, tem muita gente trabalhando, né, tentando colocar no radar quais são as grandes preocupações, né, de nós mineradores, né, então muita conversa com CEOs de empresa. Esse aqui é um trabalho, eu até não coloquei aqui a fonte, isso aqui é da Ernst Young, eu peço perdão. Normalmente aparece embaixo ali, não sei por que aparece a fonte, são os relatórios da Ernst Young, tá? Então eu peço perdão a eles, né, de estar usando essas figuras aqui sem ter referenciado. Então, a gente viu, né, que a parte de licença para operação, não só a licença aquela oficial de papel passado carimbado, estava sempre no número 1 das preocupações das empresas e continua. Aqui eu estou mostrando de 2019, 2020, 2021, tá? Depois de 2022, 2023 continuou. Né? A licença para operar tem sido um dos itens mais preocupantes, né? Para nós mineradores, tá? E aí eu entro, então, como eu estava comentando no slide anterior, né, a gente, às vezes, esquece, né, que além daquela licença de papel passado, né, onde a gente vai ter, a gente vai chegar até uma licença de operação, uma LO, né, nós temos a licença social hoje que está cada vez mais crítica e importante. Né? O que é a comunidade como um todo, como é que ela vê o projeto? Né? Nós tivemos uma discussão aqui no Rio Grande do Sul muito grande sobre um grande projeto de uma mina de carvão próximo a Porto Alegre. Tá? E aí a gente vê a importância, né, da licença social de operação. Tá? Porque nada mais é que um conjunto de percepções e opiniões, né, desse grupo esse grande grupo que a gente chama de stakeholders, né? E se usa o termo em inglês hoje, assim, com bastante frequência, tá? E esses stakeholders seriam quem? Todas as pessoas atingidas de maneira direta e indireta, tá? Seja na comunidade local, regional, até nacional, tá? Mas normalmente é a comunidade local, as ONGs, as empresas privadas, os acionistas, etc. Todos são stakeholders, tá? E é formado aí um conjunto de opiniões e percepções da comunidade, principalmente a comunidade local, né? Então, como são opiniões e percepções, tem muita subjetividade, é algo intangível, como a gente chama. E é dinâmico, tá? Às vezes, uma informação mal colocada, né? Eu estou abrindo uma mina, etc., papapá, e diz assim, olha, nós vamos saber trabalhar com o cianeto. Daqui a pouco vocês estão falando isso para a coletividade, e o pessoal diz, como assim? A gente nunca ouviu que vocês iriam usar cianeto. E agora? Meu Deus do céu. E aí deu. Né? Uma informação colocada, né? A gente tem que ser transparente, evidentemente, né? Mas isso aí para vocês verem como, às vezes, é alguma coisa que possa acontecer, tá? Que é colocada e pode ser tirada fora do contexto, tá? É algo que normalmente se sabe trabalhar muito bem com cianeto, mas cianeto é algo que causa muito medo. Tá? Então, coisas assim fazem com que, daqui a pouco, a opinião mude completamente sobre um projeto. Tá? E um ponto importante, que essa licença social que eu estou falando aqui, né, para a gente poder operar, ela, além de ser merecida, né, ela tem que se fazer muito esforço para que ela seja mantida. Tá? Aí tem dois colegas, né, o Thompson e o Boutillier, que resolveram tentar
numerizar, vamos dizer assim, né? Fazer um quali-quanti, né? E aí geraram aí um modelo pirâmide, né? Onde a gente pode estar na não aceitação ou pode estar na aceitação, na aprovação, ou até uma identificação. E tem algumas barreiras aqui, né? A gente, para passar da não aceitação para aceitação, tem que ser vista a legitimidade, né, no nosso projeto. Da aceitação para aprovação, a gente tem que mostrar que a gente é credível, então a gente pode passar da aceitação para aprovação, tá? E se chega ao ponto de uma confiança mútua estabelecida, pode haver até uma identificação com o projeto. Tá? Eu vou fazer alguns comentários sobre esse modelo diamante aí, pirâmide diamante que eu estou apresentando aqui. Então, a legitimidade econômica, tá? Seria, né, então nós estamos abordando essa barreira aqui, né, da legitimidade, tá? Então, se a gente mostrar que a gente está com toda a documentação certinha, está fazendo dentro das regras vigentes, dentro da lei, então a gente está legítimo, tá? E ao mesmo tempo, se a comunidade está vendo, né, que existe um potencial ou que está acontecendo, né, uma contribuição para o bem-estar da região, para a maioria dos stakeholders, a gente consegue, então, estar trabalhando no nível da aceitação, a gente é tolerado, tá? Então tá lá, bom, tudo bem, é a nossa situação, tá? E se a gente consegue mostrar ao longo do tempo, tá, que nós temos uma empresa que responde, né, responsiva em relação a eventuais problemas que possam acontecer, aquilo que foi anteriormente prometido é cumprido, né, que nós sabemos ouvir, tá? Então, a gente pode, né, chegar num nível de aprovação. Existe, né, um círculo de confiança estabelecido, tá? Nas relações. E daqui a pouco, tá, todo mundo percebeu, né, o ganha-ganha, né, que foi estabelecido pela empresa, tá, junto à sua comunidade, tá, local, regional, etc. Tá? E aí, daqui a pouco, vocês vão ver as pessoas andando com a camiseta da empresa. Tá? A empresa passa a ser um asset, tá? Um ativo da comunidade. Né? Então, tem aquela identificação, que esse seria o nirvana, né, para uma empresa. Né? Tem uma identificação psicológica, na verdade, com a empresa. Tá? E os riscos, então, da gente não obter essa licença social de operação ou perdê-la ao longo da operação, né? A gente está lá estudando um depósito, né? A gente vai estar investindo bastante em pesquisa mineral, né? Ou aquisições que a gente tem que fazer, tá? E nós vamos perder isso, tá? Os danos, né? A imagem da empresa, né? Pelo insucesso, né? De poder se implantar. Né? Aí, às vezes, né, um projeto que já investiu alguns bilhões, né, e tem vários casos na literatura, né, se tem a perda desses ativos, que termina redundando na perda de valor de mercado. Tá? Tem processos legais movidos por acionistas que viram, olha, se falhou em algum lugar, e os acionistas, né, podem mover processos legais. Tá? Nós temos, né, as demissões, né, de todo aquele pessoal que a gente estava arregimentando, né, e a perda de crédito, literalmente falando, né, na acepção larga da palavra. Né, então, as pessoas vão acreditar menos, né, na nossa empresa e a gente vai perder capacidade de alavancar investimento também. Então, são os dois tipos de crédito aqui aos quais eu estou me referindo. Tá? Então, na forma de conclusões aqui, né, projetos paralisados, né, sempre podem ser retomados, tá? Então acontecem, né, o tempo de maturação vai mudar muito, tá? Então alguma coisa que não está hoje não passa de jeito nenhum num futuro sendo retrabalhado,
pode acontecer, então a gente não pode se desesperar completamente, tá? Mas é muito importante a gente não subestimar esses riscos socioambientais, tá? É muito importante na nossa atividade. Isso pode levar aí a atrasos, tá? Na abertura de um projeto aí de 10 a 20 anos, né? E às vezes a gente achando que tem o apoio político, né? Pode estar muito longe de ser o suficiente, tá? Nós temos as aprovações dos órgãos, está tudo bem conversado, é um projeto que não vai dar... As políticas podem mudar, a pressão da sociedade pode fazer que esse apoio político mude, etc. Então, tem que realmente se jogar de coração nisso aí, né? Essa seria uma recomendação, né? A gente tem que se jogar de coração na avaliação, né, dos riscos socioambientais, né, para que seja realmente, né, uma situação de win-win, como está ali, né, um ganha-ganha, tá? E está cada vez também mais recorrente, né, na nossa indústria uma visão holística, né? Então, as equipes multidisciplinares hoje, está muito bacana de ver isso aí, sabe? Hoje nas empresas, né, o pessoal da área de sociologia, de biologia, engenheiros ambientais, etc., sentando na mesa dos gerentes diretamente, eles têm a sua própria gerência e falando de igual para igual e sendo muito ouvidos nas empresas. Isso mudou muito ao longo do tempo. Eu já tenho a foto aí da publicidade do colega André, mostrava um cara bem novinho ali, né? Eu já estou um pouquinho mais gasto, né? Em relação àquela foto ali, aquilo ali era um pouco de um marketing um pouco enganador ali, eu peço desculpas, tá? Mas aí realmente a gente tem notado, né, que mudou muito, né, ao longo do tempo, tá? Hoje realmente essas equipes multidisciplinares estão realmente trabalhando juntas. Isso é muito bacana, tá? Aí depois, esse aqui, como nós temos aqui uma preocupação no Sul muito com carvão, né? Então a gente vê, né, como está complexo o mundo hoje, né? Se firmou um compromisso para sair do carvão até 2030, tá? E para os países em desenvolvimento até 2040. Mas os grandes produtores, né, China e Índia, não chancelaram, então não quis dizer muito, tá? Então, para vocês verem como é complexo hoje a gente chegar em acordos globais para avançar esses temas, né, de mineração e sustentabilidade. Algumas referências aqui, tá, que eu não vou comentar agora, mas tá até ali o da Ernest Young ali, que desapareceu ali no slide que eu fiz referência para vocês. Então, a gente sempre, né, tem que agradecer, né, a sociedade por estar apoiando aí as universidades, tá? A URGS, realmente, eu tenho que agradecer sempre, porque a gente nunca é tolhido, né, nas nossas opiniões, né, nós podemos nos manifestar livremente. E aí o colega André aí pelo convite, né, e por essa iniciativa tão legal de fazer esses encontros, né, periódicos com vários colegas da área. Tá bom? Então, deixa eu terminar aqui deixa eu ver onde é que eu termino aqui agora. Aqui. Eu vou parar. Tá, parei de compartilhar. Beleza. Perfeito. Obrigado, hein? Nós que agradecemos, meu amigo, pela brilhante palestra. Tá? Antes de passar para os colegas, além de agradecer, lhe parabenizo, foi excelente, mas temos perguntas aqui, temos indagações. A primeira é do professor Neilton, que acabou abrindo a câmera. Então, Neilton, por favor, já faça direto a sua pergunta, fica à vontade. Oi, Neilton. Agora ele está sem microfone lá. Opa. Pronto, estou com áudio. Está com áudio. Agora sim. Pronto, desculpa. Estava ajeitando aqui para poder organizar outras perguntas. Sensacional ouvir essa questão, porque assim, licença social, pensar em licença social
causa, a princípio, uma certa confusão, porque tem as questões dos aspectos ambientais, tem as mudanças que ocorrem o tempo inteiro, né? Então a gente tem essa dinâmica que você estava abordando ainda agora. Qualquer situação acaba mudando a condição, qualquer nova informação muda essa condição também. E a primeira pergunta que me veio logo de imediato ao ouvir esse aspecto que você estava apresentando, professor, foi a seguinte: levando em consideração a dinâmica, esse processo muito mutativo que vai se alterando o tempo todo, se ajustando o tempo todo. Como é que a gente vai pensar em licença social? Né? Quais são, então, esses desafios para a gente pensar na licença social? E tem alguma tendência de se pensar em uma certificação social? É interessante. Existe um movimento mundial hoje, né, para que a gente consiga quantificar indicadores, né, para classificar, então, as empresas, né, nas suas atividades. Tá? Mas tentando pegar a primeira parte da pergunta, né, sobre a dinâmica, né, eu não cheguei a anotar exatamente os termos que tu estavas utilizando, né, mas tu fizeste referência à questão dinâmica, né, e eu acho o que é mais importante nesse aspecto é a multidisciplinaridade, como eu falei, tá? Para que a gente possa ter essa visão, que não é nem 180, né? É uma visão 360 no projeto. Então, eu estou me instalando numa região onde eu tenho uma criticidade, né, de água, tá? Se no meu projeto técnico eu não pensar em ver qual é a possibilidade de usar pré-concentração, que era o tema até que o André tinha me pedido para fazer a referência, se eu não pensar numa planta que seja econômica em água, que consiga recircular a água, tá? Mas às vezes a criticidade vai tão longe que a gente vai estar disputando com a comunidade, tá? A água, tá? Então tem vários casos na literatura, eu pude vivenciar um, né? Eu fui visitar uma mina no Níger, onde a água disponível, né, era a água que a gente chama de pré-histórica, né? Então a empresa se instalou num determinado local, fez seus poços, tá, para atingir esses bolsões de água pré-histórica, ou seja, não tem renovação do aquífero. É o que tem, tá? Colocaram lá a sua planta de beneficiamento, que precisava de uma quantidade bastante razoável de água, e ao redor foi crescendo uma cidade. Tá? A mina ficou muito tempo operando, tá? Ela ainda está operando, e foi adensando a população ali ao redor, pelas oportunidades que foram sendo criadas, né? E hoje a comunidade está em disputa direta com a empresa pela água. Tá? Então, essa é a dinâmica que é a grande preocupação, tá? Que a gente tem que pensar. Então, a gente tem que olhar realmente muito além dos horizontes. A gente está preocupado, né? Pô, qual vai ser o nível de investimento, qual vai ser o VPL, qual é a margem operacional. Tem tantos outros problemas dinâmicos acontecendo ao redor, que se a gente não tiver esse 360, está cada vez mais difícil de abrir mina. Tá? Eu acredito ter respondido, ao menos em parte, a tua indagação, Neilton, tá? Acredito que também respondeu, Carlos. Carlos, temos uma pergunta aqui também da professora Maria Rosa, tá? Ela pergunta assim, ó, qual ou quais acordos e pactos ambientais e sociais que mais têm efeito nos modelos de sustentabilidade na mineração no Brasil? E aí, dos clientes das nossas commodities minerais, qual tem colocado mais exigências nos seus produtos? Hoje eu acho que o grande problema para todos nós na atividade é a licença de barragens, né? Praticamente não está passando mais nada a não ser dry stacking, e às vezes o minério é muito problemático, tá? Para a gente chegar em processo de filtragem, tá? Que sejam exequíveis. Tá? Aí eu falo do ponto de vista técnico, mas pode ser do ponto de vista econômico. Né? Então eu acho que hoje, professora, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando é
poder ter a licença para novas barragens. Isso está muito difícil, só se vier um sistema de deposição a seco, tá? Que é um desafio tecnológico e econômico bastante importante. Aí o preço da commodity, né, termina sendo, que é o outro ponto da pergunta, mas é um ponto muito importante, tá? Hoje, com um determinado nível de preço de commodities, né, essas tecnologias necessárias para responder à demanda crescente da legislação estão fazendo com que as minas possam ficar muito marginais. Eu digo marginal no sentido de margem operacional, né? É receita menos custo dividido pela receita, para ser bem específico. Começa a ficar uma margem muito magra para pagar os investimentos, porque os inputs necessários hoje na área ambiental estão ficando... Está havendo um cerco, né, muito forte. Evidentemente que tudo depois, né, se acomoda com oferta e procura, né? Daqui a pouco a gente não consegue mais abrir minas de uma determinada commodity, porque os europeus estão cada vez mais rigorosos e não vão aceitar. Os chineses usam, às vezes, algumas estratégias interessantes, né, de colocar determinadas barreiras, mas para poder negociar preço, etc. Então, é difícil particularizar, né? Mas eu não tenho, assim, tantos exemplos bem precisos para lidar, então até às vezes é arriscado a gente estar... né? Mas existem normas cada vez mais importantes, né? Onde isso pode abrir caminho para uma coisa diferente, né? Que é as fontes secundárias. Né? Fontes secundárias são as fontes de reciclagem. Tá? A reciclagem, ela normalmente tem uma logística reversa muito complicada, tá? E ela tem uma necessidade de energia muito grande, tá? E termina sendo, compensando, né, a gente bater primeiro, né, nas fontes primárias, que é a mineração. Mas a minha sensação é que a gente está indo na direção, com essas barreiras ambientais, a gente está indo na direção do aproveitamento máximo dos nossos resíduos gerados na mina, tá? Então, o waste dump, ou bota fora, por exemplo, como a gente chama, né? A gente usar para matéria-prima, para construção de infraestrutura, os tailings, a gente botar para dentro das minas subterrâneas de volta, etc. A gente tem que reagir de várias formas, né? Mas isso está nos levando, quem sabe, a cada vez mais viabilizar a reciclagem, tá? Mas a reciclagem, ela tem um problema, eu tenho medo aqui de me estender demais, mas tem até um problema de entalpia e entropia, né? A geologia fez com que os metais se concentrassem na base de muita energia e muito tempo, né? Eu estou falando de tempo geológico, tá? E aí nós temos, então, uma organização, né? Então, a gente vai em direção a um processo organizado, e aí depois a gente vai lá, transforma em metal, e esse metal vai parar em vários materiais, a gente cria uma entropia enorme de novo, e a reciclagem tem que reorganizar isso. Mas antes a gente tinha energia do fundo da terra, né? Fazendo esse trabalho de concentração. Agora a gente tem que demandar a energia que nós mesmos temos que gerar. E aí entra na questão de emissões de gases a efeito estufa para gerar energia, dependendo da fonte de energia. Tá? Realmente um problema que a gente pode passar muito tempo conversando aqui, e tem especialistas aqui também, né? Daqui a pouco o André tem muita coisa para falar sobre isso, e a gente vai longe aqui, tá bom? Não, Carlos, com certeza é só você que fala hoje, tá? Eu só dou às vezes uns pitacozinhos aqui. Não, mas assim, já que você me citou, eu acho que soma-se ao que você falou, tá, sobre a questão da reciclagem, o fato daqueles elementos químicos que hoje a gente não domina a reciclagem dos mesmos, como, por exemplo, o tântalo em capacitores eletrolíticos, né? Uma vez que você usa o tântalo, você perde o tântalo, né? E tem várias aplicações, o próprio fósforo, né? Quantas aplicações com fósforo que a gente não consegue recuperá-lo, né? Então, o sistema é aberto, né? Não dá para trabalhar com o sistema fechado ainda, né?
Carlos, o professor Newton faz uma segunda pergunta aqui para você, e ele quer saber a seguinte coisa: assumindo então que os empreendimentos mineiros têm dimensões, né, portes diferentes, como estabelecer então critérios mínimos para licenças sociais de maneira transversal, né, assim, abstraindo o porte das empresas? E aí ele até emenda a pergunta, querendo te questionar a seguinte coisa: há confusão da licença ambiental para com a licença social? Olha, Neilton, na verdade a gente trata normalmente da licença ambiental de papel passado, tá? A licença social de operação é o fantasma que está à espreita. E a gente tem prestado pouca atenção, a gente só presta atenção quando os problemas vêm, quando as movimentações da mídia ou os piquetes acontecem, ou greves induzidas e etc., e para uma operação por problemas extracampo. Aí a gente começa a dar importância. Então, eu acho que o grande recado para nós todos hoje é colocar essas variáveis na nossa fórmula, porque nós engenheiros não gostamos de variáveis subjetivas, tá? Mas a gente está tendo que sair da nossa caixinha, tá? E começar a aceitar que, evidentemente, nós estamos muito focados na licença de papel passado, mas esse ingrediente, né, socioambiental e de governança, né, como é que nós estamos lidando, né, com o respeito aos terceirizados na empresa, a questão de gênero na empresa, porque às vezes as empresas, né, a gente olha, nós temos uma política muito interessante, papapá, aí tu vai visitar a mina, tu não vê um banheiro feminino no subterrâneo. Nós temos mulheres na operação, nós temos... sabe? Então tem coisas básicas, às vezes, que ficam de fora, tá? E isso aí é muito impactante. Então, quando a empresa tem essa visão mais holística, né, ela vai aprovar lá junto aos órgãos competentes, mas ela vai estar muito preocupada, né, com a comunidade onde ela está, tá? Porque às vezes o que pode acontecer, né, às vezes em regiões muito carentes, né, de infraestrutura, nós puxamos nosso sistema de água, nós puxamos as linhas de transmissão e nós temos a energia, a internet, a automação, nós temos ali no nosso site e ao redor, né? Não que as pessoas estejam demandando, às vezes a gente tem que cuidar muito isso, né? Às vezes as pessoas querem ter a vida tranquila delas, simples, às vezes não. É por isso que é muito importante esse grupo multidisciplinar, a gente olhar, né, o que está acontecendo, porque muitas vezes esses grandes empreendimentos, e não é na mineração, a gente vê essas barragens, né, de grande dimensão para a produção de eletricidade, que movem uma quantidade muito grande de gente para um local com um sistema de saneamento bacana, etc., etc., e depois de alguns anos vira quase que uma favela, sabe? As pessoas saíram da sua terrinha, onde plantavam, e aí as empresas dizem assim, mas veja bem, eles ganham menos de $1 por dia, eles estão abaixo da linha de pobreza, os coitados. O pessoal estava muito feliz ali, e nós engenheiros achamos que não. Vamos mudar esse pessoal, eles vão viver muito melhor, né? Tá? Então, eu acho que esse é o recado que nós... Eu tô falando isso para mim mesmo, eu sou de uma geração onde eu aprendi muito pouco com os meus professores na época, porque era uma situação, tá? E agora eu estou tentando me redimir com aquelas pessoas que me ouvem na sala de aula, dizendo assim, pessoal, nunca percam essa noção de que a gente tem que ser tecnicamente muito bom para ter as nossas licenças tangíveis aprovadas, mas a nossa licença intangível hoje tem que entrar no nosso radar. Não podemos mais viver sem isso, tá? Não sei se eu estou falando demais para tentar te responder, mas se eu passei o recado, eu acho que era isso aí. Obrigado, Carlos. Carlos, a Vitória, ela lhe parabeniza pela palestra, lhe deseja uma boa noite, e ela gostaria de saber sobre implicações econômicas para as grandes mineradoras passarem essa transição da mineração tradicional para as práticas mais sustentáveis.
Quando eu estava comentando, né, anteriormente ali para o Neilton e para a Maria Rosa, né, Vitória, eu estava realmente tentando mostrar que esse é um grande paradigma, né, uma barreira que a gente tem que enfrentar. Nós queremos, né, e estamos sendo exigidos, né, a resolver uma multitude de problemas numa situação onde os teores estão diminuindo, porque as jazidas mais ricas, né, estão sendo depletadas, né, tentando usar uma expressão aí, um anglicismo, né, elas estão sendo depletadas, e a gente está, então, com teores menores e com maiores demandas, tá? E isso faz com que a gente tenha que ter investimentos maiores hoje para aportar tecnologias. Por exemplo, eu quero eletrificar uma mina, né? Hoje vai haver uma disputa, a questão de oferta e procura, né, por sistemas de eletrificação de mina, equipamentos que têm bateria ou trolley, tá? Então, eu vou subir a rampa, então eu vou sair com um equipamento híbrido, né, que ele vai estar diesel, depois ele vai engatar naquele tipo teleférico elétrico, né, o trolley, como a gente chama, e ele vai subir a rampa eletricamente, ou ele vai ter até uma bateria, e onde ele vai estar autônomo, depois ele engata, ele pode até carregar a bateria enquanto ele está se autotransportando por energia elétrica, mas isso aí tudo demanda investimento. Nós vamos emitir muito menos CO2, que é algo que a gente está colocando no nosso software, né? Eu estou com um aluno trabalhando nisso, né? Modelos de emissão de CO2, porque hoje a gente vai ter que dizer assim, ó, quanto de CO2 equivalente a gente está gerando, né, para cada tonelada que a gente está produzindo. E quais são as soluções? Essas soluções vão custar caro. As soluções custando caro, né, vão fazer que a gente tenha que ter uma margem operacional maior, como eu falei, né? A história, né, da receita menos o custo operacional gera uma margem, tá? E essa margem vai ter que pagar o investimento, e vai ter que pagar os acionistas, e vai ter que, etc., fazer a empresa se perenizar, né? Ela recuperar o investimento com o risco em cima. Então, ela vai ter que conseguir fazer uma lucratividade importante para pagar todas essas diferentes tipos de despesa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está com jazidas cada vez mais marginais em termos de teores. Então, é uma equação que está ficando apertada, tá? Pode ter efeitos na oferta e procura, né? Isso vai fazer com que daqui a pouco a gente tenha cada vez menos oferta no mercado de minério, tá? E uma procura cada vez maior para algumas commodities, vai fazer com que suba o preço, que é o que está acontecendo com o lítio agora, né? E aí, subindo o preço, a gente tem uma margem maior, a gente consegue botar mais tecnologia. Então, é algo, agora nós estamos naquela fase de transição, tá? Onde o bicho está pegando. Desculpe a expressão, mas o bicho está pegando. Tá? De fato, não está naquela fase inicial mais, né? Nós já estamos bem avançados nessa transição. O professor Neilton Tapajós lhe pergunta sobre o uso do ore sorting, ou da concentração, né, ou pré-concentração usando os sensores, né? Ele menciona a diversidade de sensores atuais, né, e os equipamentos fabricados por várias companhias. Aí cito as alemãs e as chinesas, tipicamente. E aí ele gostaria de saber assim, quais sensores podem ser assumidos como as aplicações mais comuns, as funções mais comuns de cada um desses sensores, tá? E o que você pensa sobre a combinação de sensores e o máximo de sensores que podem ser combinados? Essa pergunta dá uma roda viva, né? Uma discussão entre vários técnicos, né? Eu não quero me colocar aqui, apesar da gentileza do André, né, como o especialista em sorting, mas a gente começou há algum tempo, né? Nós temos um equipamento de sorting no nosso laboratório, dentro da universidade, etc. Então, a gente tem uma vivência, né? Às vezes limitada sobre alguns tipos de sensores, porque nós usamos muitos sensores de raio-x, tá? Também sensor de cor, tá? Mas eu até tentei alguns projetos para trazer o LIBS, que é usando laser, para fazer uma análise
química da superfície em tempo real, etc., de vários tipos de átomos diferentes, etc., mas a gente terminou ficando mais na cor, para minério, né, cor e raio-x. Eu acho o raio-x muito interessante, porque a gente vai procurar no minério diferenças de densidade. A gente faz, é um raio-x de aeroporto. Para quem não conhece o sistema, então é uma correia transportadora, onde o minério ele é apresentado, né, ele tem que estar meio espalhado, é feita então em tempo real uma radiografia dos clastos que estão passando. Quanto maior o clasto, maior a produção, tá? Então, para vocês terem uma ordem de grandeza, normalmente a gente pega essa dimensão ali em milímetros, tá? E isso dá as toneladas hora. Então, se a gente está trabalhando com clastos ali entre 10 e 30 centímetros, tá? A gente vai ter uma produção muito grande, mas aí a gente tem a questão da liberação, tá? Mas, de qualquer maneira, esse sistema de sorting, ele consegue te dar uma boa indicação do teor de pesados que estão passando ali na frente, tá? E aí tu crias um threshold no software do equipamento, tá? Dizendo assim, olha, se eu tiver ao menos 5% do que me interessa ali dentro, eu vou separar aquilo ali, tá? Ou se eu tiver ao menos 30% daqueles minerais de minério ali dentro, eu vou separar positivamente. Se não tiver praticamente nada, abaixo de 5%, abaixo de 3%, nessa minha imagem de densidade, isso já é estéril, tá? E aí, daqui a pouco, ou aqueles que não tem nada, tá? Então, normalmente, tem um código de cores, né, que a gente induz o software a dizer assim, olha, marque com cores mais quentes, né, o que é mais denso. Aí a gente vai fazendo essa separação e a gente tem duas famílias, depois a gente pode passar uma segunda vez, mas tudo isso aí significa mais investimento e menos produção. Então, tem tecnologias, eu acho que para tentar ser um pouco mais objetivo na minha resposta, né? Eu acho que para a mineração de grande porte, a gente vai ter que partir para o bulk sorting, tá? Que tem que ser desenvolvido aqui, que é o bulk sorting. Bulk sorting é a gente pegar informação em cima da correia transportadora, ela cheia. Não mais aquela correia transportadora do sorting, que é uma correia que a gente tenta apresentar o minério, tenta fazer com que as partículas não estejam sobrepostas uma sobre a outra, elas estejam meio que separadas, para a gente poder ter os atuadores depois, que podem ser mecânicos, que vão dar realmente um chute. Vocês, em tempo real, a gente vê, parece um piano, tá? Os atuadores. O software vê a velocidade da partícula, o que a partícula tem e se ela merece tomar um chute ou não. E tudo isso a 2, 3 metros por segundo. E fica aquele piano assim, ou sopradores, tá? Questão do soprador, evidentemente, né? Vocês têm que ter um compressor potente o suficiente para acionar vários bicos sopradores ao mesmo tempo para tirar um clasto grande. Então, normalmente, com sopradores, a gente trabalha com partículas um pouco menores, atuadores mecânicos são mais simples e podem dar um chute em partículas mais pesadas, né? E aí o soprador, esse que eu estava falando, ele tem que acertar exatamente o baricentro da partícula. Tudo isso aí tem que ser medido em alta velocidade, e isso faz com que tu precise de muita velocidade de processamento. Mas chips extraordinários estão aparecendo. Então, assim, ó, é um mundo que está se abrindo até para multissensores, tá? Porque antes era esse problema. Olha, não dá para complicar muito, porque nós temos que ter uma placa onde está registrado para a gente fazer em questão de milissegundos a tomada de decisão. Agora vocês estão com esses computadores onde tu liga, ele liga, tu desliga, ele desliga. Tá? Já em casa, eu já posso comprar um desses. Eu não tenho exatamente isso, mas não está muito longe disso. Eu ligo com o meu SSD, ele liga. E antes era o sistema operacional. Adeus, estamos desligando. Ou eu tenho que ligar 15 minutos antes para carregar tudo, para carregar o Teams, para não sei o que. Agora, pessoal, pá. Tá? Então, imagina os equipamentos industriais onde é que estão indo parar. Tá? Mas eu estava falando, né, que mesmo com essa velocidade de processamento, sistemas de multissensores, tá, a gente tem que sempre cuidar que tem sensores que só medem superfície,
e às vezes a gente pode ter um sujamento da superfície, tá? Empoeiramento da superfície que pode criar uma informação parasita, tá? E aí o erro na separação pode aumentar, tá? Então, aqueles que são mais invasivos em termos de ondas eletromagnéticas, né, como esses de raio-x, eu acho muito interessantes. E depois essa história da gente ter o bulk sorting seria isso. Aí a correia transportadora normal na nossa planta de beneficiamento, sendo auscultada, e nós temos um diversor na ponta, fazendo pilhas de qualidade diferente. Tá? E isso é muito interessante. Então, a nossa pilha pulmão, ela pode ser manejada, se a gente conseguir ter... comercialmente ainda a coisa só está estabelecida com sensores de altíssima energia, são aqueles sensores que têm que ser controlados pelo CNEM, etc. Tá? Mas os de baixa energia, tá? O pessoal ainda está trabalhando, tá? Nesses sistemas de bulk. Aí a gente pode começar a pensar em minério de ferro, tá? Porque minério de ferro, se vocês isolarem cada partícula assim, não sei o quê, aí nós vamos dizer assim, nós vamos chegar em uma produção muito boa de 400 toneladas hora, né? Isso aí vai dar 10 mil toneladas dia, não sei. E os caras estão dizendo, nós precisamos de 80 mil, 90 mil dia, dá um jeito aí. Aí vocês vão ter um investimento gigantesco, né, em equipamentos de sorting, e aí pode ficar desproposital, tá bom? Carlos, uma perguntinha sobre os sorters, né? A gente tem acompanhado aí os sensores de tramitância de raio-x, também agora os indutivos magneticamente, mas está chegando a fluorescência de raio-x. Tá? Apesar de ser uma técnica que a gente sabe que tem problemas com preparação de amostras, isso feito em bancada, né? Se a amostra é prensada, se ela é fundida, é uma análise superficial e não na profundidade. O que você me fala, amigos? Tem esperanças para fluorescência de raio-x acoplada aos sorters? Olha, o que eu posso te dizer é que eu tive contato com alguns colegas que estão usando cotidianamente pistolas de raio-x, tá? Então, ou seja, está avançando muito, tá? Então, eu não me assustaria se, com essa velocidade de processamento, o pessoal começasse a inventar multissensores, tá? Com sistemas inteligentes, né? Fazendo, então, por redes neurais, fazendo clusterização da informação, deconvolução de curvas, etc., com uma matemática um pouco mais pesada em cima, o pessoal começar a fazer chover em termos de informação usando múltiplos sensores. Tá? Então, sempre foi, quando eu dizia assim, será que a gente não pode, conversando com o pessoal, né, do fornecedor de equipamento para nós, que nos deu bastante abertura, tá, que é a Comex, sobre a gente trabalhar um pouco mais na colorimetria. Essa é uma área que eu sempre trabalhei, né, a espectrocolorimetria, né. Eu disse, vamos trabalhar com espectro. Ele disse assim, rapaz, tu não imagina a dificuldade que a gente tem para fazer o acionamento em milissegundos, não complica a nossa vida. Mas análise multiespectral, etc., tá vindo hoje nas câmeras e a velocidade de processamento vai chegar lá logo, tá? Então, eu acho que os nossos herdeiros, André, e logo herdeiros bem próximos, até tu, que é um cara mais novo, vão estar já com essas possibilidades de trabalhar com multissensores. Tá? Logo. Excelente, estamos doidos para ver, né? Aguardamos com grande expectativa esses múltiplos sensores. Amigo, o Jurandir, tá? Ele gostaria de saber o seguinte: caso houvesse uma chance, olha a incitação, hein? De refazer todo o processo junto a uma determinada comunidade para a obtenção da licença social, tá? E da ambiental. Por onde começar? Quem é que fez a pergunta? Jurandir. O Jurandir. Jurandir, que saia justa, hein? Jurandir, eu trabalho com a área econômica, tá? Atualmente. Tá? Eu já trabalhei com física aplicada, algumas pessoas no laboratório agora estão se dedicando mais a sorting do que eu pessoalmente estou me dedicando. Eu estou mais hoje trabalhando em cima desse software, mas como esse software quer migrar a partir do ano que vem
os indicadores ESG, eu realmente vou ter que me preocupar com essa tua pergunta, assim, de maneira certeira, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que cuidar muito, né? Com a maneira de abordar a comunidade, tá? Às vezes, até a transparência pode ser um problema, por incrível que pareça, né? Então, a gente faz aquisição de terras, a gente está mostrando que a gente é ético, que a gente pagou um preço justo, dependendo das condições sociais daquela comunidade, essas pessoas que vão ser nominadas por estarem vendendo muito bem suas terras, elas podem passar a ter risco pessoal. Eu quero ser transparente, eu quero mostrar que eu sou ético, e daqui a pouco alguém está dizendo assim, o fulano está ganhando muito dinheiro com essa entrada aqui. E daqui a pouco, hoje nas redes sociais, daqui a pouco se espalha. E pode ser um problema. Então, é delicado. É bastante delicado hoje trabalhar. É por isso que eu diria para vocês, né? Tem também um descompasso. Teve uma época que a gente estava conversando com uma empresa, né, da gente fazer um trabalho bem como tu está dizendo, como é que a gente pode abordar a comunidade, etc., né? E a gente tinha uma ideia, né? Olha, uma das preocupações daquela comunidade lá era o passivo ambiental de mineradoras antigas, de minerações que houveram no passado, né? E ficou um teor interessante residual, né? Nesse passivo, né? E a gente tentando induzir a empresa a reminerar aquilo ali, né? E eles disseram, não, nós fizemos um estudo. O senhor está falando, a gente fez um estudo, só que dá 0 a 0, não vale a pena economicamente. Eu disse, rapaz, 0 a 0 é excelente, tá? Porque vocês estão entrando numa comunidade que uma das preocupações deles é o passivo da nossa atividade. Vocês vão estar trabalhando no passivo. Então, são maneiras inteligentes que a gente tem que usar de abordar uma comunidade, entender quais são as preocupações. Vocês estão indo para uma comunidade que está tentando trabalhar com uma agricultura sem agrotóxicos, preocupada com sua qualidade de água, preocupada com a sua qualidade de ar, tá? Vocês têm que levar muito a sério os efeitos colaterais da mineração nesse aspecto. Tá? Eu tenho visitado mineradoras onde as correias transportadoras completamente fechadas, etc., nada de poeira. A gente tem que estar preocupado também, daqui a pouco vocês estão indo para uma região que tem muitos sítios de lazer, não muito longe, ruído é um problema seríssimo, mapeamento de ruído, geração potencial, modelamento do tipo de ruído e vibração, porque senão daqui a pouco as comunidades vão estar realmente... A gente vai ter que mostrar, né, sempre assim, identificar quais são os problemas, e aí que entra a questão, identificar os problemas. Então, professor, está fácil, vamos identificar os problemas. Aí fala com um antropólogo. E aí, como eu tentei trazer para a equipe um antropólogo, né, às vezes eu rezo a missa, mas não completamente. Eu disse para vocês, tem que ser multidisciplinar. Tentei trazer antropólogo, é um trabalho de anos, meu amigo, para a gente poder criar um perfil regional, analisar, né, uma situação de win-win numa região, né, a gente tem que fazer um trabalho, uma outra dinâmica, um outro ritmo, né, daqui a pouco está passando uma janela de oportunidade para a gente começar a investir, mesmo que uma mina vá durar muitos anos, e esse tempo de atravessamento até a gente entrar em produção pode ser muito longo, né? Mas esses trabalhos paralelos têm que começar junto com a exploração, tá? Porque são trabalhos de vários anos, para a gente poder ter essa radiografia, né? E às vezes tem regiões onde tem toda uma trama de às vezes, como é que eu vou já estou entrando na área socioantropológica, né? Então tem pessoas chaves numa comunidade, sabe, que são influenciadores, né? A gente tem que cuidar muito sempre, né, para evitar
passar aquela ideia e dizer assim, olha, eu sei que vocês têm um preço, qual é o preço de vocês? Tá? Algumas pessoas vão ficar contentes com essa nossa, né, oferta, e outras pessoas vão ficar tão profundamente magoadas com a insinuação que vocês passam a ter um inimigo durante todo o início da vida do projeto, que pode não vingar. Tá? Então, realmente é a questão do dia hoje, essa que tu colocasse. Tá bom? Carlos, obrigado pela resposta, tá? O colega coloca aqui, a Maria Fernanda, coloca que a palestra foi excelente, tá? Que veio a reflexão se a ANM está alinhada com essas demandas e exigências da mineração aliada ao desenvolvimento sustentável. Aí eu queria, assim, já que a gente vai tocar no assunto da agência, da ANM, Carlos, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, e essa é a minha última pergunta, tá, para a gente finalizar, sobre a sua opinião, aí à luz do que nós estamos discutindo de sustentabilidade, de licença social, da polêmica que nós vivenciamos recentemente com a Renca, né, e que acabou que por uma série de fatores externos, né, tivemos o desenrolar de acontecimentos que tivemos. Então, Carlos, se puder falar um pouquinho para a gente sobre a sua opinião sobre o assunto, agradeço muito. Tá. A colega foi a Maria Fernanda, né? Maria Rosa. Foi a Maria Rosa. Desculpa. Isso. Maria Rosa, assim, ó, eu em relação à ANM, por exemplo, né, eu acho que hoje a grande preocupação deles, né, foi realmente a questão das barragens, tá? E eles viram, né, que a fiscalização necessária, né, demandava recursos financeiros e humanos tão grandes que eles estão realmente hoje passando por uma reestruturação muito, muito importante, tá? Em termos de ter mais gente disponível, mais tecnologia disponível, etc. Então, eu acho que, às vezes, nesses momentos conturbados, depois que nós tivemos, né, a questão lá de as duas tragédias, né, a primeira lá na Samarco, né, e depois a de Brumadinho, né, isso aí mudou mundialmente, né, em qualquer lugar que a gente vá hoje, em qualquer congresso, se fala nisso, né, sempre se abre hoje um congresso, quando é um congresso mais geral de mineração, se fala desses eventos, né, catastróficos que nós tivemos. Isso aí mudou completamente hoje a postura, tá, das pessoas. Mas aí eu queria que tu, André, tu me coloca um pouco melhor sobre a Renca, a tua opinião, daí eu vou em cima dela, tá? Por favor. Perfeito. Não, então, assim, era um decreto governamental, né, e da época até que precisávamos nos preocupar com cobre, e principalmente cobre bélico, né, para fazer o MANTS, e que recentemente tentaram derrubar essa reserva, né, que está em território amazônico, mas era uma reserva do ponto de vista de estratégia lógica, militar mesmo, né, não que estivesse, naquele momento, abrindo para as minerações ou leiloando a Amazônia, mas algumas pessoas da comunidade, da sociedade brasileira e internacionais interpretaram de outra forma, né? Interpretaram que estava se autorizando a mineração em plena floresta amazônica. O que acontece, né? Nós sabemos que existem minerações, grandes minerações, inclusive, que estão ou nas bordas ou mesmo na floresta. E temos estudos de caso muito interessantes de minerações desse tipo que preservam grandes áreas ao seu redor, né? Acho que cita-se aí Carajás, acho que um bom exemplo é isso, né? Ver as imagens de satélite de Carajás, onde você vê que as áreas da Vale estão de fato preservadas e as áreas circunvizinhas já não existem mais, né? Só resquícios de floresta. E a gente viu assim, toda essa comoção da mídia, dos artistas, e acabou sendo uma comoção não técnica, mas uma comoção mais mesmo ambiental, social, como você falou. Eu gostaria de te ouvir. Tá. Que aí a gente está misturando, né? Hoje na mídia se fala muito dos garimpos ilegais, né? E tudo que está acontecendo, a tragédia ambiental que está acontecendo na Amazônia como um todo. A gente vai levar muitos anos agora tendo a repercussão de tudo o que aconteceu, principalmente em termos de mercúrio,
Tá? Então, isso aí é um problema que a gente está deixando para as gerações futuras gigantesco. Tá? E a mineração foi associada a isso aí. Tá? Ela está associada. Garimpo é mineração. Tá? Então, sempre se tinha muito presente, tá, que, olha, é uma reserva, tá, ou uma região preservada, ou um parque, etc., tá, bem demarcado, né, não existe possibilidade da gente nem fazer o estudo ali, tá? Ou normalmente tinham que ser órgãos governamentais para pegar informação em regiões que não se poderia abrir uma mina, por exemplo, né, uma reserva indígena, ou um parque nacional, etc. Tá? Claro que existem essas situações estratégicas aí que tu citaste, tá? Mas tem problema de fronteira também, é uma distância da fronteira, não se pode ter atividade não controlada, né? Então, o pessoal nem vingava. Hoje tem um liberalismo maior, né? Então, houveram muitos movimentos aí nos últimos anos, né? Por exemplo, a guerra na Ucrânia, estamos precisando de matéria-prima, né, para NPK. Temos um potencial lá no meio da floresta, numa reserva, nós temos que não sei o quê, porque temos que reagir, né? Como se uma mina fosse vagalume, né? Vamos começar, então, vamos abrir uma mina, é uma história toda, tá? E enquanto estava se discutindo, chegou mais ou menos um acordo, os preços equilibraram de novo, o fornecimento vindo da Rússia e da Ucrânia mais ou menos equilibraram, né, pela importância estratégica para eles lá, tá? As coisas se equilibraram, para vocês verem. Então, às vezes a gente tem uma reação intempestiva, né? Vamos ter que minerar ali, porque... Então, tem muita política também por trás sendo tocada. Mas eu acho que o ponto importante, tá, é realmente esse. Nós tem uma ilação, tá, entre o garimpo, tá, o garimpo ilegal e a mineração, tá? Então, nós estamos juntos aí. Então, isso aí cria uma comoção, tá? E as grandes mineradoras, né, que tem todo um protocolo a seguir, aí tu lembrasse, né, tem vários exemplos que a gente pode citar, né? Eu trabalhei muito com o pessoal daquelas argilas especiais lá no Pará. Então, eu fui durante 15 anos para aquela região, tá? Lá no Pará, Rio Capim, tá? E ali a gente notava, né, que ao longo do tempo as fazendas de pecuária cada vez mais aparecendo, os igarapés secando. Aí quando chegava perto da mina, floresta. Tudo protegido pela mineradora, um raio enorme protegido pela mineradora lá. Tá? Por outro lado, todos os acessos que ao longo do tempo se construiu para poder abrir a mina, abriram também oportunidade para os madeireiros ilegais chegarem. Tá? Então tem sempre assim, a gente sempre vai conseguir ser atacado, tá, André? Pega lá a floresta protegida lá no Carajás, Floresta Nacional do Carajás. Tá? Olha, tem uma área enorme protegida. Alguém vai sempre nos lembrar que uma boa parte da área inundada de Tucuruí é para energia para o projeto. Sabe? Então, mas aí entra no campo das compensações. Tá? Então, assim, é por isso que, às vezes, também a transparência é importante. Olha, tá? Existem, são vasos comunicantes, né? Tem os bônus e os malos sempre, em qualquer atividade, e eu acho que isso é que a gente tem que inundar um pouco mais nas nossas discussões, trazendo as empresas para esse fórum de discussão, que não é simples. Para completar, então, para complementar, a gente tem organizado debates aqui dentro do nosso departamento, e nós colocamos os alunos em contraposição, os a favor e os contra abrir uma determinada mina, tá? Ou tocar um determinado projeto e etc. E os alunos se digladiam entre eles
para eles aprenderem a se colocar no lugar do outro. São dentro do conceito aquele de debate parlamentar. Mas eu já recebia telefonema de pessoas de empresa preocupadas dizendo assim, vocês são contra o projeto tal? Não, é um projeto educativo para que nós saibamos nos colocarmos no lugar do outro, que é contra. Então os alunos têm que fazer esse duplo papel, tem um grupo a favor e um grupo contra. Mas aí já é uma outra discussão, mas é um exercício que é muito bacana a gente aprender a saber ouvir. Tá? Eu estou tentando muito forte, tá? Muito forte, mas eu sei que é uma atividade complexa saber ouvir o outro, tá bom? De fato, não é simples ouvir a opinião, principalmente quando a opinião do outro é contrária à sua, né? Exatamente. Carlos, olha, muito obrigado pela palestra. Já fica o convite aqui para voltar com uma palestra sobre o Ori Software ou sobre o tema que quiser. Vai ser sempre um prazer lhe receber, amigo. Então, novamente, lhe agradeço e agradeço a todos que estavam aqui presentes hoje, prestigiando a nossa palestra, seja online, né, ao vivo, mas online também no nosso canal do YouTube. Carlos, um grande abraço para você e para todos os colegas da URGS aí no Rio Grande do Sul, tá? E podendo, vem nos visitar presencialmente também, venha tomar um cafezinho conosco. Com certeza, eu lhe agradeço, André, agradeço aos colegas que ficaram até essa hora aí escutando, colocando perguntas muito interessantes, né, que fazem a gente refletir. Isso aqui é o legal, né? Eu não tenho respostas para muitas coisas, né? Eu também tenho minhas dúvidas e é uma oportunidade de estar refletindo, pensando para poder conversar com vocês. Tá? Foi muito bom, muito obrigado. Então, pessoal, até semana que vem. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.